Queremos mais de Jesus. Fala para um lado assim: eu quero mais do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor nos leva a uma passagem, a uma história narrada na Escritura, que ela está escrita em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 5. Nós vamos ler este trecho primeiramente em Marcos. Vamos abrir no Evangelho de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se de Jesus um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero ser limpo. Tendo Jesus dito isso, logo a lepra desapareceu, e o leproso ficou limpo. Mas Jesus advertiu severamente o leproso e o despediu. Jesus lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas tendo aquele homem saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Essa mesma história está escrita em Lucas capítulo 5. Vamos abrir? Lucas capítulo 5. A partir do 12. Com atenção, enquanto lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor opera. João 6,63, disse Jesus: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Esta palavra produz vida em nós. Lucas 5, o 12. E aconteceu que, quando Jesus estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas, vai, disse Jesus, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Mas a fama de Jesus se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Jesus retirava-se para os desertos e ali orava. Senhor amado, livra-nos de interpretação carnal, racional, precipitada. Queremos a revelação do Espírito Santo. E não apenas isso, meu Deus, queremos que esta palavra produza vida em nós, produza fé em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Então, como já dito, esta passagem está narrada por Mateus, Marcos e Lucas. Teólogos gostam de chamar isso de evangelhos sinóticos. São os três evangelhos que narram a vida do Senhor Jesus com alguma ordem biográfica, sendo que o evangelho de Lucas é o mais bem elaborado deles. Já o evangelho de João tem uma outra perspectiva, ele visa reforçar a divindade do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, aqui temos o episódio de um leproso. Irmãos, a expressão lepra no original do Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, significa não apenas a doença, hoje conhecida como hanseníase, mas também muitos tipos de doenças de pele, muitas das quais até hoje não tem um diagnóstico muito correto. Então, naquela época em que a ciência era ainda mais rudimentar, então tudo era englobado em uma expressão só, como se tudo fosse lepra, mas na verdade poderia ser de uma variedade muito grande de doenças de pele, e essas doenças eram perigosas,
naquela época com poucos cuidados médicos à disposição do povo e o clima da Palestina, essas doenças poderiam ser fortemente contagiosas. Por isso, desde o Velho Testamento, quando Deus chamou Moisés, 1500 anos antes do Senhor Jesus, Deus mandou escrever, está lá em Levítico 13, 14, Deus mandou escrever cuidados sobre essa doença, sobre a lepra. Tanto que Jesus, neste texto, faz referência ao que Moisés tinha falado sobre a lepra. Isso está escrito na Bíblia em Levítico 13, 14. Diga glória a Jesus. Então temos aqui, irmãos, um leproso, e como diz lá Levítico 13, 45, os leprosos tinham que sair do convívio de sua família, de suas cidades, de seus parentes, sair de perto de todos, tinham que viver isolados, e quando alguém se chegasse perto deles, eles tinham que berrar de longe, leproso, leproso, para que ninguém se aproximasse. Então, era uma doença aviltante e incapacitante que os tirava de todo e qualquer convívio. Então, este homem, esse leproso, sofria muito por causa disso. Então, repita comigo, existem muitos necessitados neste mundo. Irmãos, existem muitas realidades que nós nem sonhamos existir, coisas assim que são muito distantes de nós, que nem chegam perto de nós. E aqui nós vemos a história deste homem leproso, muitos necessitados. Irmãos, e nós como integrantes do corpo de Cristo na face da terra, nós temos que ser instrumentos de bênção. Tem muita gente precisando, e o Senhor continua a ecoar aquelas palavras escritas em Isaías capítulo 6. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Tem muita gente precisando, e o melhor auxílio que se pode dar a alguém é da palavra de Deus, do amor de Deus, da operação do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Jesus disse em Mateus 9,12, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus 11:28, Jesus disse assim, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, como crentes, nós temos que tomar cuidado com o egoísmo, para, como gostam de dizer alguns, não ficarmos olhando para o nosso próprio umbigo, ficarmos colocando lente de aumento em nossos problemas, ficarmos sentados em nossa egolatria, chorando as nossas misérias. Nós temos que levantar os nossos olhos e ver outros que estão em situação muito pior do que nós. Irmãos, em Lucas 15:4, Jesus contou a parábola da ovelha perdida, aquela que o pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Ele deixou as 99 no aprisco e foi em busca da perdida. Quer dizer, o pastor deixou aquelas, porque elas já estavam achadas. Diga glória a Jesus. Estavam guardadas, nutridas, cuidadas, não tinha problema nenhum. Agora o outro estava perdido, então o pastor voltou-se para aquele que estava realmente necessitado. Então, irmãos, nós fazemos parte deste aprisco das 99. Você não está perdido. Você está aqui dentro? Diga glória a Jesus. Fala assim, você não está perdido. Está perdido, faça o favor de se achar hoje, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e com certeza o nosso Deus está voltando atenção especial para quem está realmente perdido. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, ao invés de ficar reclamando atenção especial, vamos nos dispor nas mãos do Senhor para sermos usados. Fala para um lado, você tem que ser um vaso nas mãos de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, daí este homem foi atrás de Jesus. Por que ele foi atrás de Jesus? Porque ele ouviu falar que em Jesus havia unção, havia virtude, havia poder de Deus para curar. Irmãos, as pessoas, os necessitados, procuram quem tem dons, dádivas, quem tem virtudes de Deus. E as pessoas procuram por necessidade, procuram por desespero. Então, irmãos, para nós sermos instrumentos da parte de Deus, instrumentos de real eficácia, real utilidade, nós precisamos receber do Senhor. Nós precisamos ter graça, nós precisamos ter poder de Deus. Está escrito, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Nós precisamos estar cheios do Senhor. Irmãos, isso é uma diferença de enfoque. Irmãos, isso é uma diferença de visão. Ao invés de ficar preocupado com a sua vida particular. Irmãos, tem gente que no culto de domingo agora
para a cabeça engrenar na pregação, para o coração engrenar na pregação, demora um tempo, porque ele senta, daí ele fica pensando assim, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar isso, nossa, não posso esquecer aquilo. Meu amado, faça favor, fala assim, faça favor. Jesus disse em João 6, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Mateus 6, ele cuida de si mesmo. Diga glória a Jesus. Você precisa ser cheio do Senhor, cheio não só para a solução dos seus problemas, aliás, não é esse o caminho. Ser cheio para ser um vaso de Deus na vida dos outros. E quando você é usado para abençoar outros, a tua vida já é resolvida por si mesmo, pelo mesmo poder de Deus que opera em você para abençoar outros. Diga glória a Jesus. Tiago 1,17, do alto vem a boa dádiva e o dom perfeito descendo do Pai das luzes. Deus quer repartir da sua graça, do seu poder, dos seus dons. Isaías 61:1, o Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, abertura de prisão aos presos, liberdade aos cativos, para restaurar os contritos do coração. Fala para o irmão do lado, Deus quer te ungir. Como diz Atos 10, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus disse aos discípulos, Mateus 14,16, dai-lhes vós de comer. Os discípulos estavam reclamando com Jesus que não tinham pão nem para eles, e Jesus mandou eles repartirem com outros. Irmão, sempre esta é a ordem do Senhor. Deus quer nos abençoar não para que nós fiquemos repletos, transbordantes, enquanto tem outros em absoluto estado de miséria. Deus quer nos abençoar para que nós possamos abençoar outros e repartir. Diga glória a Jesus. Paulo disse isso em 2 Coríntios. Não é para que um tenha demais e o outro tenha em falta, não, mas é para que haja igualdade neste tempo presente. Diga glória a Jesus. Irmãos, o texto diz que o leproso chegou e rogou a Jesus. Eu estou em Lucas 5, diga glória a Jesus. Lucas 5, versículo 12, rogou. Irmãos, nós precisamos atentar para a verdadeira palavra do Senhor, para a palavra genuína. Aqui não está escrito que o homem determinou. Diga glória a Jesus. Jesus, eu determino que o Senhor me cure. Olha assim, misericórdia, quanta pretensão, quanta arrogância. Ele rogou. Aqui não está escrito que o homem chegou para Jesus e disse assim, Jesus, eu li em Isaías 53 que o Senhor levou as minhas enfermidades, então eu reivindico. Não está escrito isso. Diga glória a Jesus. E ninguém teve tanta ousadia e petulância com Jesus. Fazem isso só porque Jesus hoje é invisível. Porque se fosse invisível, não fazia. Diga glória a Jesus. Reivindicar. Quem primeiro deu a ele para que ele seja ressarcido? Romanos 11:34. Diga glória a Jesus. Não. O que o homem fez? Rogou. Diga glória a Jesus. Pedir não é determinar, nem exigir. É pedir. Jesus disse em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É sempre uma atitude suplicante e humilde. Diga glória a Jesus. E outra, o homem não se baseou em méritos anteriores. Só disse que ele chegou e rogou. Ele disse, Jesus, eu sou uma pessoa muito boa, eu fiz tanta coisa boa nessa vida. Não, ele não falou nada, ele só pediu, ele fez uma súplica de cura. E ele nada propôs em troca. Jesus, eu vou fazer uns 50 jejuns, se o Senhor me curar. Fazer misericórdia. Meu amado, sempre que a pessoa chega com Jesus numa base de troca, olha Jesus, se o Senhor me curar, eu vou ser crente mesmo. Daí eu vou vir em Cristo, mas olha, Jesus, eu vou ser daqueles crentes bons, não vou ser crente. Irmão, sabia que isso é uma atitude de escandalosa soberba? Fazer misericórdia. A pessoa não está querendo algo de graça. A pessoa diz assim, não, Jesus, eu não quero de graça, não. Eu te pago. E quando diz, eu vou ser crente bom, você está querendo dizer que os outros não são.
e que você vai ser melhor do que eles. Essa soberba desavergonhada. Fazer misericórdia. Não. O homem rogou, o homem pediu. Diga glória a Jesus. Irmãos, é essa atitude que nós precisamos aprender de coração, a nos entregarmos diante do Senhor e chegar diante de Jesus dizendo assim: Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Ainda que eu me dê por inteiro, eu não valho grande coisa. Diga glória a Jesus. O que eu posso dar? O que eu posso dar? Aliás, é a pergunta de Davi, né? Que darei ao Senhor? Diga glória a Jesus. Não, o homem pediu cura e Jesus o atendeu. Foi uma dádiva completamente gratuita. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. E o homem chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres pode limpar-me. Senhor. Essa expressão na língua portuguesa é um pouco banalizada, mas a língua grega tem a sua ênfase. Quando ele chamou Jesus de Senhor, ele estava reconhecendo que Jesus era Deus, que Jesus era alguém superior. Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lucas 6, 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? João 14, 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Diga glória a Jesus. Senhor. Fala para um lado assim: Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Não se esqueça disso. Diga glória a Jesus. Li um livro abençoado do pastor da Primeira Igreja Batista de Londrina, que chama Glênio Paranaguá. E ele consegue falar as coisas assim com muita peculiaridade, com muita propriedade. Ele é do Piauí. Diga glória a Jesus. E ele diz que é um absurdo até a atitude de muitos, infelizmente, que falam na história de aceitar a Jesus. Você precisa aceitar a Jesus. Isso é um erro teológico gritante e grotesco. Não. Você precisa se humilhar aos pés de Jesus. Você precisa vir e se derramar perante Jesus. Não é aceitar Jesus como se Jesus que precisasse ser aceito. Meu Deus amado. Diga glória a Jesus. Na verdade, deveria dizer assim: você precisa ser aceito por Jesus. Diga glória a Deus. Tanto que sempre que fazemos apelo de salvação aqui, buscamos com humildade fazer as coisas o mais certo possível, pelo menos até o quanto já aprendemos. Quem quer entregar a vida a Jesus, vem aqui. Quem quer ter Jesus como Senhor Salvador, vem aqui. Quem quer a partir de hoje ser guiado por Deus, vem aqui. Diga glória a Jesus. Mas não é aceitar Jesus como se... irmãos, e tem algumas pregações que são apelativas, infelizmente, no mau sentido. Jesus está na cruz, coitadinho dele. Não, ele já saiu da cruz faz tempo. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tem todo o poder nos céus e na terra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Este leproso reconheceu que Jesus tinha poder. Se tu quiseres, bem podes limpar-me. Quer dizer, ele disse: Jesus, tu podes. Reconheceu que Jesus tinha poder. Mas esse homem reconheceu com bastante lucidez que a grande questão da vida reside na vontade de Deus. Repita comigo: a grande questão desta vida reside em saber onde está a vontade de Deus. Porque o homem disse: se quiseres, podes limpar-me. Irmãos, uma oração perfeita. E Jesus está falando conosco hoje aqui. Esse texto é conhecido nosso, mas Jesus sempre fala conosco. Diga glória a Jesus. Se quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar. Oração perfeita. Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Lucas 22, 42. Não se faça, porém, a minha vontade, mas sim a tua. Romanos 12,3. Para que possais compreender, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala para o mundo lado: a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. A grande questão reside na vontade de Deus.
Tem muita coisa que nós pedimos e que a resposta é não, porque Deus não quer. Irmãos, o ensino bíblico é para sermos submissos ao Senhor. Como que se vai exigir alguma coisa de Deus? E tem gente que fica inconformada porque pediu e Jesus não deu. Irmãos, este ato de se sentir inconformado, isso é rebelião. É porque você está achando que Deus é injusto, porque você é tão bonzinho e Deus não quis te dar. Ninguém há bom senão Deus, disse Jesus. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, Deus é bom. Glória a Jesus. Irmãos, diz o texto que Jesus tocou no leproso. Isso é deveras significativo, porque na época ninguém chegava perto de leproso, e Jesus tocou. E diz o Evangelho de Marcos que Jesus foi movido de íntima compaixão. Diz o texto que Jesus curou completamente o leproso. Quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa, mas é necessário que Ele faça a obra. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Existe diversidade de operações. 2 Reis 5 diz de Naamã, o leproso, que foi curado tomando 7 banhos no Jordão. Mas este aqui foi curado com o poder da palavra do Senhor e com o poder do toque de Jesus. Deus opera de diversas formas. Deus não tem regras. Quem gosta de regras é o homem. Diga glória a Jesus. Deus gosta de diversidade. Irmãos, diz o texto que Jesus deu uma advertência severa, para lembrar o que diz lá no Evangelho de Marcos, advertência severa ao leproso, que era para ele não contar para ninguém o que Jesus tinha feito, mas era para ele ir lá e oferecer o sacrifício que determinava na lei. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. No céu não tem espirro. Fala para nós assim, glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus deu uma advertência severa. Irmãos, em Levítico 14, a lei mandava assim: se alguém tinha lepra, era para ficar excluído do arraial, não era para chegar perto de ninguém. Se a pessoa se achava curada, era para a pessoa ir ao sacerdote e tinha todo um procedimento. Era assim, a pessoa ia ao sacerdote, o sacerdote olhava e confirmava ou não a cura. Se o sacerdote confirmasse a cura, a pessoa levava 2 aves vivas. Uma ave era morta, esmagada, a outra ave viva era banhada no sangue e era solta. Essas coisas do Velho Testamento são meio esquisitas, mas tudo tem um significado. Significa, a ave morta, significa que aquela doença morreu, e aquela ave viva que foi solta, significa que Deus estava dando liberdade, o Senhor estava dando uma nova vida. Diga glória a Jesus. E depois a pessoa precisava lavar os vestidos, depilar-se inteiramente, ficar 7 dias fora de sua própria casa. Daí, no 7º dia, nova depilação, novo banho cerimonial. No 8º dia, ir novamente perante o sacerdote, e daí oferecer 3 cordeiros. E daí estaria cerimonialmente, civicamente curada. Diga glória a Jesus. Era todo um ritual, era todo um processo. Irmãos, e Jesus veio sob a lei. Jesus disse em Mateus capítulo 5, eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Jesus nunca foi revolucionário nem anarquista. Jesus mandou para o leproso, vai cumprir o que diz a lei. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus queria que aquele homem se encaixasse dentro de todo o processo de Deus. A lei estava em vigor, tinha que ser cumprida. Hoje, nós estamos livres desta lei. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Diga glória a Jesus. Hoje nós estamos no novo mandamento. João 13:35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Estamos sob a nova ordem que o Senhor Jesus instaurou com sua morte e ressurreição. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então Jesus queria que o homem se encaixasse naquele processo. Irmãos, e tudo tem a sua razão de ser. O leproso estava doente. Se ele se achasse curado, era para ele ir para o sacerdote. E o sacerdote tinha poder cívico, legal, pela lei, de dizer se o homem estava curado ou não. Quer dizer, não bastava a pessoa se achar. Diga glória a Jesus. Então fala assim, não fique se achando.
Irmãos, tem muito crente rebelde por aí, o crente se acha e sai por aí se achando. Ninguém disse para ele está se achando. Mas irmãos, Deus não queria isso do leproso. Ele disse, escuta, pela lei, quem que disse se você está curado ou não? É o sacerdote, vai lá, cumpre o que está escrito, encaixe-se no processo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, outra ordem que Jesus disse para o ex-leproso. Diga glória a Deus. O Caio Fábio que disse que todo crente é ex-alguma coisa. Ex-viciado, ex-alcoólatra, ex-leproso, ex-vagabundo, ex-mentiroso. Fala assim, Diga glória a Jesus. Se tem alguém que não é ainda, vamos fazer um apelo que você vai vir aqui para se converter. Diga glória a Jesus. O ex-leproso. Jesus disse para o ex-leproso, não diga nada a ninguém. Só que o texto de Marcos, por isso que fizemos questão de ler o texto em Marcos, deixa bem claro que o ex-leproso, desobedeceu. Jesus disse, não fale nada para ninguém. E ele desobedeceu. E ele ficou contando para os outros. E o que aconteceu? O Evangelho de Marcos também complementa que isso causou constrangimento ao Senhor Jesus, causou dificuldade ao ministério de Jesus, que Jesus não podia mais sair publicamente, porque ficava uma excitação esquisita no meio da multidão, e aquilo Jesus não queria, porque era um sentimento assim muito de populismo, como se fosse um curandeiro como qualquer um desses que existe até hoje. Isso Jesus não queria, e a desobediência deste ex-leproso perturbou a obra de Deus. Está ali escrito, este homem estava curado, mas não rendido a Jesus, curado, mas não submisso a Jesus. Não era mais leproso, mas era meio rebelde. Jesus disse, não faça, ele faz. Com que é o nome disso? Rebeldia. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, quer dizer, o homem foi abençoado, mas não se tornou um motivo de bênção, ao ponto do evangelista dizer que ele acabou perturbando o próprio Jesus. Então, irmãos, o Senhor quer falar conosco aqui. Fala para o lado, Jesus quer falar contigo. As igrejas estão cheias de pessoas que querem ser abençoadas. Mas, irmãos, por que Jesus disse para o leproso não falar? Não era força de expressão e nem era uma malandragem de Jesus. Aí eu vou dizer para não falar que daí que ele vai falar mais. Não! Jesus não precisa disso. Jesus é a verdade encarnada de Deus. Jesus disse que não era para falar porque não era para falar mesmo. Diga glória a Jesus. Por quê, irmãos? Porque Jesus não queria que as pessoas o seguissem com esse sentimento assim, eu estou seguindo um grande homem, um grande curandeiro, uma grande pessoa, como Simão de Samaria, que diz lá em Atos capítulo 8, que ele iludiu o povo de toda a cidade de Samaria, porque todos achavam que ele era uma grande virtude de Deus, e na verdade ele era um ilusionista. Jesus não queria isso. Jesus não era populista, Jesus não era demagogo, Jesus não usava destes expedientes. Jesus queria que quem se chegasse a Ele, chegasse do jeito que Deus quer. Irmãos, Jesus queria que as pessoas chegassem a Ele com um coração quebrantado. Um coração quebrantado, que a primeira característica de um coração quebrantado é obediência, é submissão à vontade de Deus. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Diga glória a Jesus. Irmãos, e este ex-leproso produziu um desserviço ao reino de Deus. Ele acabou perturbando os caminhos do Senhor, como Paulo usou a expressão com Elimas em Atos capítulo 13. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, não é demais dizer isso, é com base na palavra, que existem crentes que acabam recebendo bênçãos, mas acabam perturbando a obra de Deus na vida dos outros. Por quê? Por desobediência. Irmãos, por que o leproso desobedeceu? Irmãos, nós podemos conjecturar sem ofender o texto. Por que o leproso desobedeceu? Porque ele achou que ele entendia mais que Jesus. Para desobedecer o que Jesus falou, achou que sabia mais. Porque ele achou, um homem que cura tanta coisa, eu tenho que contar para todo mundo, né?
Mas ninguém melhor do que Jesus para saber disso. E ninguém melhor do que Jesus para saber o que faz. Fala para o mundo lado, Deus sabe o que faz. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, estava lendo uma apostila que já tinha lido uma vez, que chama-se O Caráter de Cristo em Nós. É uma compilação de vários escritores, uma apostila muito boa, nem sei quem que editou aquilo, é apenas uma xerox. Nossa, um texto assim muito bem feito e que realmente aquilo toca a fundo. Deus quer imprimir o caráter de Cristo em nós. Irmãos, e para qualquer pessoa ser uma bênção nas mãos de Deus, tem que ser quebrantada. Irmãos, nós temos dons naturais. Alguns sabem falar, outros sabem cantar, outros sabem tocar. Outros sabem se expor em público. Irmãos, e quando alguém se converte a Jesus e traz algum desses dons naturais, a pessoa acha assim que ela vai assim despontar no reino de Deus por causa dos seus atributos naturais. Mas, irmãos, não é isso que edifica o reino de Deus de jeito nenhum. É só o poder do Espírito Santo de Deus. Deus não usa esses atributos naturais. Aliás, eles muitas vezes até perturbam. Tanto que Paulo disse em Filipenses 3, o que para mim era ganho, eu reputei perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, para sermos uma bênção nas mãos do Senhor, nós precisamos ser quebrantados. Quebrantados. Fala para nós assim, quebrantado. Meu amado irmão, fazer as coisas de Deus até que é fácil. Meu amado irmão, se a pessoa pega assim o jeitão para pregar, ela até prega, e pode pregar para 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, e Deus até usa, meu amado, porque ser usado por Deus, está vendo com o devido respeito, às vezes não significa nada, porque Deus usa até a mula. Fazer misericórdia, como diz lá em Números 23, passagem de Balaão. Meu amado irmão, pregar é fácil, fazer bonito na frente dos outros é fácil, cantar é fácil. O difícil é ser quebrantado por Deus, é ter um coração manso, é não ficar com uma raiva mortal do irmão, é não ficar criticando os outros no coração, é amar de coração, sem ter uma língua mordaz, ferina e venenosa. Fala assim, misericórdia. Irmãos, é fácil pregar, fazer um bonito lascado e depois sair se achando ainda. Pois é, essa noite até que foi bom. Fazer misericórdia, como se agora fosse medir por performance espiritual. Irmãos, o que Deus quer são vasos quebrantados, pessoas transformadas. Olha aqui o texto, irmãos. A pessoa vem na igreja, pega uma bênção e acaba sendo um elemento de perturbação no reino de Deus. Fazem misericórdia. Por quê? Porque o que Jesus disse, ele não obedeceu. Onde está o que Jesus disse? Está aqui. Hoje está escrito, está aqui. Então a pessoa quer bênção, mas cumprir o que está escrito, a pessoa fica assim, não, mas é que a Bíblia é meio velha. Não, é que hoje nós temos que contextualizar. Não, pastor, que o mundo mudou. E, desculpas mil, assim como o ex-leproso devia lá ter as suas. Deus não quer desculpas, Deus quer obediência. Fala isso para o mundo do lado. Deus não quer desculpas, Deus quer obediência. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Fala para o lado, Deus quer falar contigo. Irmãos, o Senhor quer nos quebrantar. Fala para nós assim, Deus quer te quebrantar. Irmãos, eu vi um comentário bastante significativo. O tempo do quebrantamento de Deus na tua vida depende de você. Moisés demorou 40 anos no deserto. Jesus ficou só 40 dias. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim, depende de você. Depende da dureza da peça. Fala para nós assim, viu peça? Diga glória a Jesus. O tempo do quebrantamento. Irmãos, esse assunto, vez por outra acabamos falando nele,
mas a Bíblia fala dele, não tem como fugir. Diga glória a Jesus. Indispensável ser quebrantado por Deus. É um tratamento longo, irmãos, e é um tratamento dolorido. Para Deus quebrantar alguém, vai ficar marca, vai ficar cicatriz. Gálatas capítulo 6, ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Irmão, Jacó saiu do val de Jaboque quando ele viu Deus face a face, e a sua alma foi salva, como diz Gênesis 32, palavra dele mesmo. Ele saiu manco para o resto da vida, ele ficou manco. Diga glória a Jesus. Manco, mas quebrantado. Pergunta para assim, e você? O que Jesus tem que fazer com você para você deixar de ser cabeçudo, voluntarioso, teimoso? Diga glória a Jesus. O que Jesus precisa fazer na tua vida para você obedecer? Irmãos, quebrantamento. Jesus de Nazaré. Diga glória a Jesus. Quando a gente fala, Senhor amado. Irmãos, quando Deus te quebranta, irmãos, Moisés era impetuoso com 40 anos de idade. Com 80, era o mais manso da face da terra. Números 12, 3. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim, Jesus vai te amansar. Jesus vai te amansar. Nem que dure 40 anos. Meu amado irmão, enquanto a pessoa está no quebrantamento de Deus, parece que as bênçãos não vêm e só vem tribulação. Deus está no comando. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 26. Diga glória a Jesus. Deus está te quebrantando. Irmãos, é esse aspecto que às vezes faz a vida cristã parecer assim tão difícil. Não é difícil. Nós é que somos difíceis. Porque se fôssemos fáceis, o quebrantamento seria rápido. Diga glória a Jesus. Quanto mais empedernida, empedernido quer dizer coração de pedra. Quanto mais empedernido, mais demora para ser quebrantado. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus faz isso comigo e Deus faz isso com você. Não é só com pastor, com profeta, não. É com qualquer um que queira entrar no reino dos céus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Diga glória a Jesus. E santificação é tornar-nos como Jesus. Romanos 8, 29. Para que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Para que fiquemos conformes à imagem de Jesus Cristo. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está aqui, o Senhor está falando contigo. O Senhor precisa trabalhar na tua vida. O Senhor precisa te quebrantar. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando a pessoa assim recebe aquela alegria, aquela empolgação das coisas de Deus, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, a pessoa vem toda assim cheia de alegria, de ânimo e de entusiasmo. Senhor da glória, fazem misericórdia, Jesus vai te passar numa peneira, meu filho, vamos ver o que sobra. Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. E vai mesmo, Jesus disse em Lucas 22, Pedro, Simão, Satanás pediu para você ir andar como trigo. E essa expressão, ir andar como trigo, é passar numa peneira para cair toda a casca e ficar só o grão. Só vai sobrar o grão, meu filho. Fala isso para o irmão do lado, só vai sobrar o grão aí. Meu Deus. Por isso que Jesus disse, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é que não sobra muito mais do que isso, meu filho. Diga glória a Jesus. Mói. Mas o que sobra pode ser usado pelo Senhor, pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, uma pessoa de espírito quebrantado se fala para o outro assim, Jesus te ama. Irmãos, isso transforma uma pessoa. Diga glória a Jesus. 3 palavras, num espírito quebrantado. Agora um coração empedernido pode falar 1 milhão. Que não produz nada. Diga glória a Jesus. Precisa ser quebrantado pelo Senhor. Deixe Deus trabalhar na tua vida. É meio difícil. Quando você começa a vir na igreja, parece que daí que as coisas começam a acontecer. Parece que daí a tua vida vira. Deus está trabalhando, deixa Deus fazer. Fala para um lado, deixa Deus fazer. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus eterno.
Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus quebranta. Isso com qualquer um. Irmãos, é por isso que os servos de Deus não podem ficar falando muito do quebrantamento de Deus em suas vidas, porque senão isso até desespera os outros. Fala assim, misericórdia. Irmãos, porque tem coisa que Deus faz em nossas vidas que quase nos desespera. Paulo disse em 2 Coríntios 1 que ele quase que da vida desesperou, ele quase enlouqueceu. Mas continuou firme e continuou cada vez mais abençoado. Diga glória a Jesus. 2 Coríntios 11, Paulo disse assim, uma sequência de coisas que aconteceram na vida dele, mas em 2 Coríntios 12, capítulo seguinte, diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer, de um tal assim eu me gloriarei. Diga glória a Jesus. Quer dizer, foi exaltado em glória no capítulo 12, mas vai ver o que aconteceu com ele no capítulo 11, para que isso pudesse acontecer. Diga glória a Jesus. Então, meu amado irmão, deixe Deus trabalhar na tua vida. Irmãos, antes de sermos quebrantados, nós somos cheios de opinião. Na igreja, pois é, isso não gosta muito, né? Aquilo lá, tem que mudar, pois é. Isso aí, esse irmão hoje não está muito bom, não. Meu amado, quando Jesus passa com uma patrola em cima de você, patrola é aquele negócio de amassar asfalto, fazer misericórdia, você não sabe mais nada, você não acha mais nada. Você só acha assim uma maravilha, você pode vir no culto. Você acha assim tudo lindo, maravilhoso. Jesus, que bênção. Ai, Senhor. Mas para chegar nesse ponto, diga glória a Jesus. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. 1 Pedro 3, um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Diga glória a Jesus. Irmão, sabe o que significa isso? Sabe quando nem no teu interior você tem mais opinião? Alguém vem para você e fala de alguma coisa? Isso não te demove nada, porque você já não tem mais opinião de nada. Você só quer graça e misericórdia de Deus. Diga glória a Jesus. Quando Deus quebranta o teu interior, você não pensa mais no defeito dos outros, você não ousa mais nisso. Meu amado, existe uma fase de nossa vida, aquilo que Paulo disse lá em Romanos 7, vários versículos, até ele chegar no 24, que diz, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Existe uma fase de nossa vida em que Deus permite que o Espírito Santo tire as nossas máscaras. Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. Deus tira as nossas máscaras e nós nos enxergamos como nós somos naturalmente. Irmãos, isso nos dá um desespero absoluto. Diga glória a Jesus. Absoluto, porque enquanto você assim está se achando assim muito bonzinho, muito civilizado, um crente comporta. Tem gente que se converte e pensa assim, olha, a minha vida para a igreja foi um acréscimo, né? Olha, essa igreja ganhou muito comigo aqui. Jesus de Nazaré, fazia misericórdia. A hora que Deus tirar as tuas máscaras e Deus fizer com que você se enxergue, meu amado, você só vai dizer assim, eu preciso de Jesus, eu não posso ficar um segundo sem Jesus. Meu Deus, eu sou um perigo ambulante, ou o Senhor me guia, ou eu sou a catástrofe. Diga glória a Jesus. Você tem que pôr uma faixa assim, sob nova direção. Diga glória a Deus. Falam assim, você precisa de Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo disse isso, miserável homem que sou. Ele era fariseu de fariseus, segundo palavras dele mesmo. Ultra religioso, ele disse em Gálatas 1, eu excedi em judaísmo a muitos da minha idade. Ultra religioso. Mas quando Deus, ele fez cair as escamas e Deus lhe mostrou tanta coisa, ele se quebrantou e, além do que, recebeu um tratamento poderoso de Jesus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, guarde isso no seu coração. Esse leproso foi curado, mas ele não obedeceu. Foi curado, mas não foi transformado. Fala para o mundo do lado, Deus quer te transformar. Deus quer te transformar, meu amado. Diga glória a Jesus. Meu amado, Deus nos quebra tanto.
o Senhor já me quebrou tanto, espero que o suficiente, porque se quebra mais, meu Senhor, faz misericórdia, mas nunca é suficiente, né? Jesus amado. Quando eu digo assim, Jesus me quebrou tanto, que Jesus é mesmo, quebra mais, Jesus. Não se preocupe que não é privilégio só meu. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus quebra. Sabe, tem uma fase da vida que a gente assim acha que a própria igreja na qual nós estamos assim é uma maravilha de Deus. E os membros de outras igrejas, né? Pois é, né? Coitados. Fazer misericórdia. Quando Deus te quebrar, isso acaba por completo. Quando Deus te der um coração quebrantado, essa história de ser assembleiano, presbiteriano, quadrangular, isso passa a não ter nenhum valor de coração. Tem gente que faz um assentimento meramente racional. Para isso ser verdade na tua vida, Jesus precisa te quebrantar. Diga glória a Jesus. Porque isso para Deus não tem valor nenhum. Há um só corpo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos e por todos, sobre todos e em todos. Efésios 4. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quando Jesus te quebrantar, pode a pessoa ser daqui, sair daqui. Sabe o que é você encontrar com alguém que saiu da igreja onde você congregava, saiu por qualquer motivo que seja, você encontra na rua, você tem uma reação imediata de alegria por rever, sem nada mais, nenhuma rusguinha, nada. Diga glória a Jesus. Só quando Jesus te quebrantar. Porque senão, crente é tudo maquiado e mascarado. Enquanto você farsa, fazer misericórdia. Quando Jesus te quebrantar, isso é de coração mesmo. Diga glória a Jesus. Quando Jesus te quebrantar, você vai aprender a respeitar a liberdade. Deus ama a liberdade. Deus é Espírito, e onde é Espírito, aí a liberdade. 2 Coríntios 6. Diga glória a Jesus. Liberdade de respeitar outros que têm outras formas de pensar, que têm outros conceitos. Diga glória a Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor amado, nos humilhamos diante de Ti. Meu Deus, eis a história de um homem que foi curado, mas que não obedeceu. Curado, mas não submisso. Senhor amado, a Tua palavra fala conosco. E nós nos humilhamos perante o Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Meu Deus, opera em cada um, Senhor, em nome de Jesus. Trabalha, Senhor amado, em cada um, em nome de Jesus. Vai trabalhando, Senhor. Vai trabalhando. Meu Deus, que ninguém olhe para trás, que ninguém desista dos caminhos do Senhor. Senhor amado, humanamente falando, tem horas que é difícil. Senhor amado, mas a Tua palavra sempre nos levanta. Deus sabe o que é melhor. O caminho de Deus é perfeito. Salmo 18:30. Meu Deus, que ninguém desista, que ninguém jogue tudo para o alto, mas, meu Deus, que cada um persevere até o momento da bênção. E, Senhor, que cada um saiba se submeter-se, meu Deus, submeter-se, meu Deus, aos Teus pés. Meu Deus amado, dá-nos um coração manso. Dá-nos um coração manso. Senhor amado, em nome de Jesus, meu Deus, ensina-nos a lidar, meu Deus, com a rejeição. Ensina-nos, meu Deus, a lidar com as situações desagradáveis, constrangedoras. Meu Deus, ensina-nos a agir com um coração puro.